Bem-vinda ao módulo 2. Esse módulo leva o título Quem é você? Você lembra que no primeiro módulo a gente falou brevemente sobre isso? Sobre a forma com que você pensa sobre si mesma, vai criar a sua realidade, a forma como as pessoas te enxergam, que é a forma como você mesma se enxerga, elas aprendem a te amar da forma que você se... Nós falamos também um pouco dessa coisa de ser vítima. E eu creio que eu já tô falando aqui com mulher vitoriosa, não tem mais nenhuma vítima, né? De nada dessas situações. Então, nós vamos tratar disso, de quem realmente é você. De onde tá esses problemas na sua identidade que começa a desencadear tanta confusão, tanta desordem na sua vida, né? E talvez hoje você é fruto de palavras que falaram sobre você. Talvez você foi influenciada tanto, você sempre foi fazendo tudo que as pessoas queriam que você fizesse. Você foi se transformando em uma pessoa que você nem sabe quem você é. Você deixou de viver os seus sonhos porque as pessoas falaram que não ia dar certo, ou que não era pra você, ou que não combinava com você. Talvez você foi se transformando em um personagem, em uma pessoa que não é você. Então nós vamos tirando essas escamas hoje. Nós vamos descascando isso para poder encontrar lá no fundo da tua essência quem realmente é você. Eu via minhas amigas ao meu redor, sabe, dando certo, todas bem. Eu pensava, caramba, só comigo não. Então eu quero te dizer, isso acontece porque você tá cheia de bloqueios. Você tem bloqueios emocionais, você tem bloqueios aí de sentimentos que não deixam você fluir naquilo que realmente você é. Sabe onde começou tudo isso? Lá na sua infância. É aquele velho papo mesmo de psicólogo. Tudo da sua infância reflete hoje na sua vida adulta. Por quê? Porque lá na sua infância você era só uma menininha, vazia, sem nada. Seu pai e a sua mãe, eles depositaram muita coisa em você. Seu pai, sua mãe, seus avós, todos os seus parentes ali, adultos que estavam na sua vida, eles foram ajudando a construir essa identidade. E aí muitas vezes se cria um buraco. Por quê? Muitas de vocês estão me ouvindo, não tiveram a presença do pai, a paternidade, que é tão fundamental. Ou tiveram a presença do pai, um pai agressivo, violento, que batia na mãe ou que não te dava atenção, que foi um péssimo pai, um pai mesmo estando ali, um pai ausente. Outras nem sabem quem é o pai. Outras tiveram problemas com a mãe. Tem mães, acreditem se quiser, que abandonam as filhas, né? Ou mães narcisistas, mães que acham que são o centro do mundo, que tratam as filhas como um objeto, como um ser humano sem sentimentos, mães manipuladoras, mães que não foram amigas, que não te deram o suporte que você precisava como mulher, né? Então esses primeiros anos da sua infância são fundamentais. E infelizmente, muito da sua identidade hoje diz respeito ao que eles depositaram sobre a sua vida. Isso é algo que não tem como negar. E agora nós vamos começar uma parte difícil. Nós vamos precisar tirar esse band-aid que você colocou ali, que estava tudo bem, revirar uma gaveta que talvez você não queira revirar. Vamos fazer uma viagem lá para o seu passado. Nós vamos ter que ressignificar isso, dar um novo significado, para que você possa realmente se libertar e encontrar a sua verdadeira identidade. Não é fácil fazer isso. Não é agradável. Talvez você fale assim, mas tá tudo bem, André, eu já superei, já faz tanto tempo, eu já nem... Só que isso deixou marcas, traumas e impactos na sua vida que influenciam as suas atitudes, a sua forma de pensar, a sua forma de agir, os seus medos, sabe? Os seus traumas, eles ainda bloqueiam você, por mais que você tenha escondido eles lá no fundo da sua alma, nessa gaveta aí empoeirada que ninguém mexe. E agora, minha amiga, vai ser hora da gente fuçar nisso daí. Nós vamos ter que mexer nesse lugar doloroso. Nós vamos ter que falar aqui coisas que talvez você não queira falar. Mas se você não fizer isso, você não for forte e corajosa nesse momento, enfrentar isso, você não vai sair do lugar. A cura não vai acontecer. Por quê? Porque você ainda é uma criança ferida lá no seu interior. Você ainda é aquela menininha que talvez foi abandonada pelo pai. Você ainda é aquela menininha que talvez não teve a presença e a figura da mãe que você esperava. Você ainda é aquela menininha chorando quietinha lá num canto, de castigo, sendo incompreendida pelo mundo. E essa menininha aí hoje se esconde dentro de uma mulher.
E eu quero te dizer que mexer no passado não é fácil, por quê? Porque às vezes você tem crenças, você recebeu paradigmas que são paradigmas. São ideias formadas que são passadas de gerações em gerações. Isso se estabeleceu na sua mente de uma forma tão forte que hoje você vive influenciada por tudo isso. Você está pronta para começar? Toma uma água, dá uma respirada. Algumas de vocês estão me assistindo aí lavando louça, limpando a casa. Outras tiraram um tempinho de descanso, né, para poder ouvir esse conteúdo. Mas eu quero começar falando sobre a paternidade. Quero começar falando sobre a figura do pai. Eu já ministrei alguns retiros. Em todas as vezes que a gente ia ministrar sobre cura, eu percebia que o maior desespero das pessoas era quando falávamos sobre paternidade. Era latente, era visível o quanto isso traz ferida para a vida de uma mulher, para a vida de um homem. O quanto a paternidade influencia, né, no seu crescimento, na sua segurança, na sua influência no mundo, daquilo que você acredita, das suas ações, de como você se sente amada. Porque o pai, na vida da menina, ele é o herói, né? Ele é o primeiro amor. O pai, ele ensina a mulher a forma que ela deve ser amada no futuro. O pai, ele traz essa figura para a mulher de o que ela deve procurar em um homem. E aí, talvez, com esse furo aí de paternidade, ou um pai presente, mas que não foi um pai legal para você, você criou aí um certo bloqueio. Você criou aí o seu primeiro furo emocional. É a paternidade, que é algo tão importante. Muitas não conseguem nem chamar Deus de pai, nem verem Deus como pai, porque a palavra pai te remete a algo assustador, te remete a algo traumático, te remete a algo doloroso. E então, o primeiro processo de cura que você vai viver aqui nessa imersão é em relação à sua paternidade. Chegou o tempo de romper com isso. Chegou o tempo de superar isso. Eu sei que esse assunto é muito emocionante. Se você sentir vontade de chorar durante esse módulo, fique à vontade. Deus está aí com você nesse momento. Mas a gente vai precisar mexer nesse lugar aí de dor e de sofrimento, para que você possa abrir os seus horizontes e realmente libertar essa história. O pai, a paternidade, ele traz essa base de segurança, né? Principalmente para a menina. O pai, ele é a segurança, ele é a proteção, ele é a provisão. E quando essa base ela é abalada lá na infância, O pai, ele traz essa ideia de proteção, nessa visão de segurança, de aconchego, de acolhimento, né? Principalmente na vida da menina. E quando essa base ela é abalada, quando há um furo nessa paternidade, você cresce com uma ideia distorcida de o que é o amor. Porque a partir dessa realidade do que o seu pai entregou para você, ou para você que está me ouvindo e não teve pai, pior ainda porque essa realidade não existiu na sua vida, você distorce o que é o amor. Esse sofrimento aí que o amor traz é totalmente diferente de você sofrer por causa de uma pessoa ou do que aquela pessoa está te fazendo e atribuir isso à ideia do amor. O amor não tem nada a ver com isso. Vou falar um pouco para você assim do que eu vivi. Eu tive um pai presente, eu tive um pai, uma infância, mas era um pai totalmente frio, totalmente distante, porque a criação que ele teve foi essa. Eles eram em 3 irmãos, meu pai era o mais velho, ele sustentava a casa, então ele cresceu sendo um touro forte, indo para a guerra, trabalhando, ele cresceu para produzir, ele não cresceu com beijos, abraços, carinho e amor. Então a minha infância foi muito difícil, porque eu tinha ali um general, eu tinha ali um senhor da nossa casa. Às vezes eu tinha vergonha e medo até de me sentar à mesa com ele para fazer uma refeição. Eu nunca tive diálogo com meu pai. Mesmo tendo um pai presente, eu não me lembro de ter uma conversa, sabe? De ter algo íntimo, de ouvir ele perguntando da escola, ou de deitar no colo dele, ou de abraçar, ou de ouvir um eu te amo. Eu não tenho essas referências, essa memória da minha história, da minha infância. Isso foi criando um buraco, uma ferida muito grande dentro de mim, porque eu nunca me senti amada pelo meu pai. O pai que era o herói, que era a segurança. E aí eu olhava minhas amiguinhas, sabe, com aquele pai maravilhoso, que abraçava, que conversava, e eu me senti totalmente esburacada por causa disso. Eu tive um furo muito grande da minha paternidade.
Só que o meu pai, ele sempre foi muito provedor, ele sempre foi aquele pai de dar as coisas, de fazer tudo, de não faltar algo, né? Talvez você está se identificando aí com a minha história, né? Ou talvez sua história seja totalmente diferente, mas eu quero te falar qual foi o meu processo de cura em relação à minha paternidade. A minha forma de diálogo com meu pai era escrevendo bilhetes na geladeira. Pai, preciso de uma apostila amanhã. Pai, preciso de tanto, porque amanhã vai ter cantina na escola. Eu tinha medo de relacionar com meu pai, de falar com ele. Percebe que hoje eu falo isso naturalmente, que isso não dói mais, que isso não é um problema na minha vida. Então eu creio que você ainda vai falar do seu pai de uma forma que não te doa. Eu espero que esse módulo ele venha entrar lá dentro desse lugarzinho, aonde está essa paternidade ferida, e possa arrancar isso de dentro de você. Essa mágoa, essa frustração, essa rejeição. Ali começou uma rejeição na minha vida, porque eu comecei a me sentir rejeitada pelo meu pai. Eu me sentia deslocada no mundo. Eu não tinha referência de que o que eu deveria buscar em um homem, qual tipo de amor. Porque querendo ou não, o pai e a mãe ali, o casamento, eles são a referência daquilo que você vai buscar futuramente na sua vida, né? E aí isso cresce totalmente vago na sua memória, né? Pais e mães separados também geram uma ferida terrível. Meu pai, ele sempre foi um homem muito bravo. Uma postura muito imponente, muito autoritário. Então a gente gerou medo dele. A gente tinha muito medo de conversar com ele, porque ele era bravo, italiano, né? E isso foi me deixando cada vez mais rebelde, mais desbocada, sem conseguir aceitar esse amor, essa paternidade. Eu fui ficando dura, fui vestindo uma armadura. Eu fui aflorando esse lado masculino dentro de mim, né? Que é um lado de proteção que nós... Talvez você também viveu nesse lado, né? A máquina que vive para fazer, para construir, para produzir, né? Você vive isso assim desaceleradamente porque o seu pai não te deu essa referência. E aí eu fui construindo essa ideia de que eu não era amada, eu não tinha esse acolhimento de pai. Na verdade, o seu pai, eu já quero te dizer isso agora, ele também não foi ensinado. Ele te ensinou, mas ele também não foi ensinado. Então você tem que começar a entender algo. O seu pai, ele fez o melhor com aquilo que ele tinha, daquilo que ele aprendeu, da história dele. Eu quero que você visualize agora o seu pai, quando ele era criança, um menino, lá por 10 anos, 12 anos. Você consegue visualizar? O seu pai, ele também tem uma história de sofrimento. O seu pai, ele também vem de traumas e bloqueios. E uma pessoa que vem bloqueada da infância, como que ela vai desbloquear alguém? Uma pessoa que vem, que não tem esse acesso à cura, porque hoje, gente, nós não temos mais desculpas para reproduzir isso nos nossos filhos. Nós temos N opções aí de tratamento, de alcance, de cursos. Eu tô aqui para você hoje te ajudando. Então nós não temos a desculpa de nós não termos acesso à cura. Eles não tinham acesso a isso. Você consegue entender como era antigamente? Como era difícil as coisas antigamente? Não tinha internet, sabe? Não tinha psicólogos online, não tinha coach em todo lugar do Instagram. Você não tinha acesso a conteúdos que te levam a abrir a mente, a ser curado. Então era muito difícil para eles também. Você visualiza seu pai como criança e entende que ele também foi uma criança sofrida? Entende que ele também trouxe bloqueios? Ah, mas meu pai me abandonou, eu nem convivi com meu pai. Pois é, provavelmente ele foi uma criança rejeitada. Ele também foi uma criança, de repente, abandonada, que se sentiu abandonada lá dentro. Porque o abandono, muitas vezes, ele não é físico, ele é emocional. E aí, a minha vida desabou quando nós descobrimos que o meu pai, ele estava vivendo um processo de adultério, de traição na minha família. Eu vi minha mãe totalmente destruída, dilacerada. Ele já arrastava essa amante por algum tempo. Então, aquela visão que eu tinha de o pai herói, porque meu pai era muito bem visto na cidade, era um homem, né, certo nos negócios. Eu já não tinha esse relacionamento com ele. Agora imagine quando eu descobri que havia uma outra mulher na vida dele. A minha visão de família foi destruída. Ali o inimigo começou a trabalhar na minha mente totalmente contra isso. Porque eu já não acreditava nem em casamento, eu não acreditava mais nessa fachada. Eu falava, tudo que esse povo vive é uma fachada, não existe isso. Essa traição, esse adultério que o homem comete, não interfere só na vida de casal com a mulher, isso respinga nos filhos. Isso é muito forte, isso é algo que dói, que gera traumas, marcas.
Então, a minha mãe, ela estava totalmente dilacerada, perdida naquela situação. A minha irmã já tinha casado, a minha irmã tinha saído de casa e eu ainda estava lá vivendo todo esse processo doloroso dentro da minha casa, vendo discussões, brigas. Às vezes eu me trancava no quarto e coloquei para não ouvir as discussões, porque eu tinha medo que eles me ouvissem chorando e eu apanhasse. Meu pai chegava bêbado de madrugada, caindo, se arrastando, sabe? Por que eu tô te falando tudo isso, remoendo, né? Fazendo você remoer talvez histórias aí do seu passado, porque enquanto eu falo aqui do meu pai, eu sei que você tá trazendo à mente aí situações que você viveu com seu pai, ou esse abandono, esse trauma de o Dia dos Pais, você não tinha o seu pai ali pra você dar um abraço, sabe? Pra você desabafar, você não tinha esse chão, você cresceu desestruturada, né? Talvez hoje você entre aí num relacionamento tão abusivo que te menospreza, te humilha tanto, porque você acha que o que você merece é isso daí, né? O seu pai não te deu esse amor, essa base fundamental. Enfim, eu cresci muito rebelde, muito revoltada, mas eu sempre tive, então, ao mesmo tempo eu tinha essa dualidade. Eu tenho um pai que me dá tudo, meu pai me dá dinheiro, meu pai paga minha faculdade, meu pai, né, me ajuda na vida, então eu tenho que ficar quieta, é o jeito dele mesmo. E eu falei, tá bom, não, nada. Mas eu nunca perdoei dentro do meu coração. Eu arrastei isso até a minha velhice. Eu carreguei isso comigo até a minha velhice. Sabe, quando eu fui curada, tem uns 3 anos atrás. Eu estava vivendo um processo muito difícil de transformação, de mudança da minha vida, mudança de cidade, de casa. Eu lembro que um dia eu estava lavando a louça e o meu pai chegou e eu fiquei olhando assim no quintal e o meu pai pegou uma enxada, começou a carpir. Essa parte me emociona. Porque a parte da cura, ela é tão linda. Quando você consegue deixar o passado. Quando você consegue deixar realmente tudo aquilo que te feriu para trás. É algo emocionante, é um marco na sua história. Quando eu olhei ele carpindo, o Espírito Santo disse ao meu coração, você tá vendo tanto que o seu pai te ama. Seu pai nunca conseguiu demonstrar amor e dizer que te ama porque ele nunca ouviu isso. Mas a forma dele demonstrar isso é servindo você. Naquele momento, saiu de mim quase 30 anos de mágoa, de dor, de tristeza por achar que eu não era amada por um pai. Naquele momento eu fui curada. Há uma passagem na Bíblia que fala sobre o filho pródigo. Ele sai, vai viver doido na vida, pega a herança do pai, queima tudo e quando ele volta o pai faz uma festa para receber ele. Ali eu entendi que eu era um filho pródigo voltando para casa, que o meu pai me amava. Ali eu entendi que ele fez o melhor que ele podia. E eu quero te dizer isso. Você precisa liberar o seu pai no mundo espiritual e no seu coração. Você precisa perdoar o fato de ele não ter sido o pai que ele deveria ser para você. Talvez o pai que você esperava, o pai que você precisava, o pai que te acolheu, o pai que te aconselhou, o pai que te ajudou em momentos difíceis. Se você não teve essa paternidade, eu quero te dizer, vamos curar, vamos sarar essa base. Vamos começar a ressignificar essa ideia de amor na sua vida. Isso fere muito, isso machuca, isso maltrata muito as mulheres, principalmente, porque muitas mulheres estão em casamentos destruídos hoje porque não tiveram essa base ali de amor do pai. Você nem sabe o que é amor, o que é ser amada. Eu quero te dizer, Deus é pai. Se você não teve a figura de um pai na sua vida e uma paternidade, eu quero te dizer que Deus vem nesse momento suprir. Sinta Ele invadindo dentro de você nesse momento. Sinta Deus preenchendo o seu coração, porque Ele é o seu pai. Ele é quem te guarda. Por mais que as pessoas na terra tenham desamparado você, tenham, negligenciado esse papel tão importante na sua vida, que é uma base fundamental da sua construção, Deus nunca fez isso com você. Ele te escolheu, Ele te enviou com um propósito e Ele sempre esteve com você. Onde estava Deus no meu sofrimento? Do seu lado. Às vezes nós precisamos passar por sofrimentos, por processos dolorosos, para que a gente seja transformado. Sabe, para que a gente seja moído, moldado, para que a gente perca o orgulho, para que a gente viva realmente o novo de Deus. Eu sei que é difícil mexer nessa gaveta e eu quero que você comece a se lembrar aí de lapsos assim do seu pai, de momentos em que você teve com ele que foi traumático para você. Você se sentiu totalmente rejeitada. Você sentiu que você era uma criança que não tinha valor. E eu quero te dizer nesse momento que Deus vem curar isso hoje. Ainda tem uma mágoa, ainda tem uma chateação de quando você lembra de alguma história. Você fala, pô, caramba, eu perdoei meu pai, mas caramba, aquele dia ele deu uma mancada comigo.
Legal. Então, vamos viver esse processo de cura na paternidade. O que Deus vai fazer na sua vida, além disso, é sobrenatural. Eu quero te lançar mais um desafio, se o seu pai ainda está vivo. Se você sabe onde está o seu pai. Não sei se você tem contato com ele, se você não teve mais contato. Se você tiver e puder fazer isso, você vai ligar ou mandar uma mensagem e dizer que você perdoa ele. Talvez você nunca contou para ele o seu sentimento. Pai, eu nunca te contei isso. Um dia eu fiz isso, eu escrevi uma carta pro meu pai, dizendo que eu nunca me senti amada, e todos os problemas que eu tive em relacionamentos de homem e mulher foram devido a esse casamento frustrado, essas traições dele com a minha mãe. Eu cresci sem confiar em ninguém. Eu cresci independente, sozinha, me virando com tudo. Talvez essa seja você aí do outro lado, carregando o mundo nas costas, tendo que dar conta de tudo. Para com isso. Jesus diz assim, ó, vinde a mim os que estão sobrecarregados, que eu vos darei alívio. Jesus é o alívio. Jesus não vem colocar fardo nas suas costas. Eu quero te dizer algo sobre o perdão. O perdão não significa que você está dizendo o que ele fez com você. Esse perdão significa que você está dizendo que você não tem culpa e você não tem responsabilidade sobre o que ele fez. Perdoar é liberar um prisioneiro e depois descobrir que esse prisioneiro era você. O perdão, ele te libera. Sem o perdão, você não vai fluir em nenhuma área da sua vida. Sem liberar esse perdão, a palavra de Deus diz, se vocês querem ser perdoados pelo Pai que está no céu, porque você também erra, você não é perfeita, você vai precisar ser perdoada. Se você quer esse perdão, você precisa perdoar quem está na terra. A oração do Pai Nosso nos ensina isso, né? Perdoar as nossas ofensas como quem nos tem ofendido. Então, você perdoa quem te ofendeu, Deus também perdoa as suas ofensas. Nós vamos liberar o perdão para o seu pai. Eu sei que talvez passou muito tempo dessa história, eu sei que talvez você nunca mais mexeu nisso, mas nós precisamos fazer isso. Ah, meu pai já faleceu, não tenho mais contato. Mesmo assim, faça essa oração, liberte no seu coração, solta esse peso que isso não te pertence. Isso vai te matar, isso está te matando. Tanta gente em depressão porque não consegue perdoar, não consegue liberar o perdão. Está presa no passado, está amarrada numa mágoa, num trauma, num momento de tristeza, de solidão, de abandono, de rejeição. A maioria de nós temos em paternidade, maternidade, nós vamos crescendo da forma que dá e chega uma hora que nós temos que consertar isso. Eu quero te dizer que chegou a hora de você consertar isso. Você entendeu isso? Se isso gerou vida no seu coração em relação ao seu pai, eu quero que você coloque a mão no seu coração, feche os olhos e faça essa oração comigo. Eu vou falando e você vai repetindo. Pai, em nome de Jesus, eu venho hoje perdoar a minha paternidade na terra. Senhor, eu quero pedir que o Senhor me liberte de toda mágoa, de toda raiva, de toda frustração que eu tive um dia do meu pai. Senhor, eu libero o meu pai no mundo espiritual de toda a dívida que ele tenha em relação à minha vida. Eu perdoo ele com todo o meu coração, por ele não ter me amado, por ele ter me abandonado, por ele ter me deixado sozinha nos momentos em que eu precisei. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro que essa corrente está quebrada na minha vida. Em nome de Jesus, amém. Essa oração que você fez agora liberou seu pai no mundo espiritual e liberou você. Para você já foi curada de ser uma vítima. Você já começou a entender que seu pai fez o melhor que ele pôde com o que ele tinha. Você já liberou perdão. E agora nós vamos para o próximo módulo falar da sua mãe. Vem comigo.